Seleção de objetos. Para selecionarmos um objeto da nossa cena, basta posicionarmos o mouse sobre o objeto e clicarmos com o botão esquerdo do mouse. Pronto, o objeto já está selecionado. Note que, ao ser selecionado, o objeto vai apresentar ao seu redor um contorno em uma cor diferenciada. No nosso caso, ele apresenta um contorno verde. É possível que no seu programa esse contorno apareça numa outra cor. Entretanto, o modo de funcionar é o mesmo. Pois bem, para selecionarmos mais de um objeto, mantemos a tecla Shift pressionada e clico sobre o segundo objeto que eu desejo selecionar. E assim podemos selecionar quantos objetos a gente quiser. Note o seguinte, o último objeto selecionado ele vai aparecer numa cor diferente dos demais. Aqui, por exemplo, eu tenho 9 objetos selecionados. O último apresenta um contorno verde. Vamos desfazer a seleção. Para isso, clico em qualquer local vazio da minha cena. Mais uma vez, selecionei o meu objeto, pressiono Shift, selecionei o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mais uma vez, dentro desse grupo de objetos selecionados, o último apresenta uma cor diferenciada. Em várias situações, saber qual é o último objeto selecionado faz muita diferença. Então, veja bem, clico no local vazio da minha cena e desfaço a seleção. Para incluir ou excluir objetos dentro da minha seleção, procedemos da seguinte maneira. Selecionei o meu primeiro objeto, seguro o Shift, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto objeto. Temos aqui 6 objetos selecionados. O meu último objeto, o da direita, ele apresenta uma cor diferenciada. Se eu quiser excluir qualquer um desses objetos dentro do meu grupo de objetos selecionados, procedemos da seguinte maneira. Primeiro, seguro Shift. Ao clicar em qualquer um desses 5 objetos com contorno em amarelo ou laranja, não sei que cor vai aparecer para vocês, eu modifico o meu último objeto selecionado. Veja que esse objeto aqui à direita, esse cubo, é o meu último objeto selecionado. Se eu clicar sobre esse objeto, sobre o cubo que está à esquerda, ele passa a ser o meu último objeto selecionado. Clicando nesse objeto aqui, nesse cubo, ele passa a ser o último objeto selecionado. E por que isso é importante? Porque, de início, apenas o último objeto selecionado é que pode ser excluído. Veja bem, segurei Shift e vou clicar agora sobre o meu último objeto selecionado. Cliquei e veja que foi desfeita a seleção. Dentro do meu grupo de objetos selecionados, eu não tenho mais um objeto eleito como sendo o último selecionado. Então vamos lá, vamos tentar excluir esse cubo que está à direita. Seguro Shift e clico sobre ele para que ele torne-se o último objeto selecionado. Aí está. Clico mais uma vez e ele é excluído. Resumidamente, para excluir um objeto de dentro do seu grupo de objetos selecionados, caso ele não corresponda ao último objeto selecionado, basta a gente clicar 2 vezes. 1, 2. Mais uma vez, 1, 2. Para incluir o objeto na seleção, pressiono Shift e clico sobre o objeto. Para selecionar todos os objetos da minha cena, basta eu pressionar a letra A. Dessa maneira, tudo que estiver na minha cena passa a compor o meu grupo de seleção. Observe que a câmera aqui e também essa luz, elas foram selecionadas. Para desfazer a seleção, clico em um local vazio qualquer da minha cena. Seleciono todos. Uma outra maneira de desfazer a seleção é segurar a tecla Alt e pressionar a tecla A. Veja que a seleção foi desfeita. Certinho? Ferramentas de seleção. Observem que à esquerda da minha tela temos um grupo de botões que corresponde ao meu painel de ferramentas. Dentro desse grupo, a primeira, que aparece aqui em cima, é a minha ferramenta de seleção. É sobre ela que nós vamos falar nesse momento. Olha só, clicando sobre ela, vamos abrir aqui uma lista, onde nós temos basicamente 4 formas de selecionar um objeto. Por padrão, o Blender é acionado com essa ferramenta, a ferramenta de seleção retangular. Olha só, com essa ferramenta selecionada, eu clico sobre um objeto, seguro o Shift, clico sobre os demais e acrescento a minha seleção. Muito bem, mas isso a gente já sabia. A novidade é que eu posso clicar sobre uma região vazia da minha cena, arrastar e criar um retângulo.
de uma maneira que os objetos dentro desse retângulo passam a compor a minha seleção. Clico em uma região vazia da tela e desfaço a minha seleção. Mais uma vez, clico e arrasto, aqui está, clico fora, desfaço. Da mesma maneira que nós procedemos na vez anterior, nós podemos excluir objetos selecionados. Eu tenho aqui um grupo de objetos selecionados, seguro Shift e vou clicando 2 vezes sobre os objetos que eu quero excluir da minha seleção. Aqui está, excluindo vários objetos da minha seleção. Segunda ferramenta, clico sobre a minha ferramenta Seleção e vou escolher a minha primeira. Essa que apresenta como ícone um cursor e uma cruzinha. Bom, o que há de interessante nessa ferramenta? Primeiro é que não é possível mais clicar, arrastar e abrir uma caixa de seleção, pois ela permite que a gente selecione os objetos clicando sobre os mesmos. Cliquei sobre o primeiro, o segundo e assim eu posso selecionar o objeto. O que há de notável nessa ferramenta é que você pode clicar sobre o objeto, segurar o botão esquerdo do mouse e deslocá-lo para um outro lugar da cena. Ou seja, é uma ferramenta que permite eu selecionar e no mesmo instante deslocá-lo na minha cena. Clico, seleciono, aqui, movê-lo na direção Z. Aqui, cliquei, está selecionado, pressiono X e eu posso movê-lo na direção X. Cliquei, aqui está ele sendo movido, teclo Z e ele move-se na direção Z. Mais uma ferramenta de seleção. Clico sobre a minha ferramenta de seleção e venho aqui para Seleção de laço. Aqui está. Essa ferramenta permite que eu desenhe literalmente um contorno ao redor dos elementos que eu desejo selecionar. Aqui está. Ferramenta de laço. Ferramenta de laço. Por último, e não menos importante, a seleção em círculo. Note que ao redor do cursor do mouse nós temos uma circunferência. Primeiro, eu posso alterar o diâmetro dessa circunferência aqui em cima, onde aparece raio. Posso aumentar, como posso também diminuir. Bom, como essa ferramenta funciona? Basicamente ela funciona como um pincel, de maneira que ao arrastar essa circunferência sobre os centros dos objetos, eles passam a serem incluídos dentro da minha seleção. Observe, cliquei com o botão esquerdo do mouse e vamos deslizar sobre os centros dos objetos. E à medida que essa circunferência vai passando, ela vai capturando os objetos, incluindo dentro do grupo de objetos selecionados. Aqui está. Mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado. Pois bem, basicamente essas são as principais ferramentas de seleção. Seleção em movimento, seleção retangular, seleção laço e a seleção círculo. Para acessar ou para alterar a minha ferramenta de seleção, basta eu pressionar a tecla W. Seleção de laço, W novamente, seleção e movimento, W novamente, seleção retangular. Dessa maneira a gente navega através das 4 ferramentas de seleção. A gente pode acessar, por exemplo, a seleção círculo simplesmente pressionando a tecla C. C. E aqui está a ferramenta círculo acionada. Para acessar a seleção retangular, teclo B. B. Aparece aqui um conjunto de linhas de guia, permitindo que eu crie uma seleção retangular. Então essas são basicamente as 4 ferramentas de seleção que nós temos aqui no nosso programa. Para acessá-las, eu pressiono W. Observe que eu estou mudando a ferramenta de escalonar, pressiono W e a ferramenta de seleção é acionada. Rotacionar, pressiono W e a ferramenta de seleção é acionada. Então, para ativar a ferramenta de seleção, tecla de atalho W. Pressionando W mais uma vez, a gente alterna entre as ferramentas de seleção. Seleção de círculo,
letra C. E para a seleção retangular, letra B.